Você sabe o que a Sasha Meneghel, o jogador do Palmeiras Gustavo Scarpa e o ator Antônio Fagundes têm em comum? Além de serem ricos, esses famosos foram vítimas do golpe da pirâmide. Sasha caiu na lábia do sheik das bitcoins. Scarpa fez seu falso investimento com William Bigode, também jogador de futebol. Já Fagundes, que viveu o papel do rei do gado na TV, ironicamente foi vítima do esquema Fazenda Boi Gordo. O esquema de pirâmide muito popular no Brasil também é chamado de esquema Ponzi, em homenagem a Charles Ponzi, um dos pioneiros desse tipo de golpe. Se você não conhece a história desse homem, considerado por muitos como um dos maiores golpistas de todos os tempos, e nem imagina por que o esquema de pirâmide se tornou tão popular no Brasil, fica com a gente até o final que a gente vai te contar como Charles Ponzi enganou milhares de pessoas, roubou milhões de dólares e acabou seus dias sem nada. Ponzi nasceu na Itália em 1882, numa família em decadência social e financeira. No passado, a família de Ponzi tinha sido muito rica e seus bisavós eram donos de grandes negócios, comerciantes e funcionários do governo. Mas quando Ponzi nasceu, a família já tinha perdido seu dinheiro e status e seu pai era um simples carteiro. Ponzi não se conformava com isso e desenvolveu uma obsessão com dinheiro. Quando seu pai morreu durante sua adolescência, sua mãe pegou a pequena herança deixada pelo pai e o enviou para uma boa faculdade para garantir seu futuro. Mas ao invés de estudar, Charles aproveitou a ocasião para viver a vida que sempre sonhou e saiu gastando dinheiro em restaurantes, roupas caras e outras extravagâncias, até que o dinheiro acabou e ele não pôde terminar seus estudos. Humilhado e sem outras alternativas, ele migrou para os Estados Unidos, decidido a ficar rico e se redimir com a sua mãe. A vida nos Estados Unidos não era fácil. Depois de passar por inúmeros trabalhos que pagavam uma mixaria, Ponzi foi para o Canadá, onde conseguiu trabalho num banco. Essa fase não durou muito tempo, pois o dono do banco estava sendo investigado por fraude e fugiu com o dinheiro dos clientes. Ponzi resolveu se aproveitar da fuga do seu chefe e roubou um cheque do banco. Mas ao tentar trocar o cheque, o caixa do banco percebeu que a assinatura era falsificada e Ponzi acabou preso e condenado a 3 anos de prisão. Depois de 2 anos, ele foi solto, em liberdade condicional, e resolveu voltar para os Estados Unidos. Sem dinheiro, ele aceitou ajudar alguns imigrantes italianos a entrarem nos Estados Unidos, sem documentação, em troca de um pagamento. Mas, ao cruzar a fronteira, ele foi pego e mandado de volta para a cadeia, por mais 2 anos. Quando saiu da cadeia, ele conseguiu um emprego numa firma de importação e exportação e sua vida finalmente começou a melhorar. Além de estar se dando bem no trabalho, ele conheceu fulana de tal e se apaixonou e se casou. Depois do casamento, ele decidiu sair do emprego na firma de importação e exportação para tentar ajudar o seu sogro a salvar seu negócio de fornecimento de frutas para pequenos comerciantes, que estava à beira da falência. Ponzi pouco pôde fazer e o negócio foi mesmo à falência. Sem se abater, ele decidiu abrir sua própria empresa no ramo de importação e exportação. Como era de se esperar, o negócio não deu certo devido à sua inexperiência. Novamente, Ponzi não se importou muito com isso, pois, adivinha só, ele já tinha uma nova ideia para um novo negócio. Enquanto tentava divulgar sua firma de importação e exportação, ele descobriu que os anúncios em guias comerciais eram caros e decidiu produzir seu próprio guia. Animado, ele resolveu prospectar clientes na Europa, enviando cartas oferecendo seus anúncios para comerciantes na Itália. Até que alguém respondeu por carta pedindo uma cópia do guia onde o anúncio seria publicado. Com a carta, veio também um cupom de resposta internacional. Este tipo de cupom de resposta era muito utilizado na época. Ao enviar uma carta, a pessoa ou empresa enviava também um cupom, que era usado para pagar a postagem da carta de resposta. Ao receber esse cupom, Charles percebeu que, por conta do câmbio, os cupons comprados na Itália poderiam ser trocados por dinheiro nos Estados Unidos por um valor 6 vezes maior. Ele então enviou $30 para alguns conhecidos na Itália para que eles comprassem os cupons como um teste. Esqueceu seu guia comercial e começou a organizar seu novo negócio. O negócio era simples, mas os planos de Ponzi eram ambiciosos. O plano de Ponzi não era fazer as trocas, aos poucos ir ganhando quantias razoáveis e aumentando seu capital ao longo do tempo.
Ele montou a empresa e logo passou a buscar investidores, prometendo um lucro fácil e rápido. 50% para quem investisse por 90 dias e 100% para quem investisse por 180 dias. Como um bom golpista, Ponzi era carismático, bom de papo e sabia vender sua ideia. E logo começaram a aparecer aí pessoas interessadas naquela promessa de dinheiro fácil. Quando os primeiros investidores começaram a receber seu dinheiro com juros, eles contaram para seus amigos e familiares que também queriam investir. O que ninguém imaginava é que Ponzi não estava preocupado em comprar cupons para revender. Ele estava usando o dinheiro dos novos investidores para pagar os primeiros. E para conseguir fazer todos os pagamentos, ele precisava de um número cada vez maior de clientes. Como ele conseguiu pagar seus primeiros investidores, parecia que seu negócio era legítimo e uma matéria no jornal de Boston apresentou Ponzi como um gênio dos investimentos, contribuindo para que ele conseguisse enganar ainda mais pessoas. Nessa época, ele chegou a conseguir $250 mil por dia em investimentos. Com isso, Ponzi conseguiu a vida de milionário que sempre sonhou. Comprou uma mansão com 12 quartos, carros, roupas caras. Toda essa ostentação ajudava a atrair investidores. Todo mundo queria fazer parte do seu negócio de sucesso. Mas todo esse patrimônio, conquistado em apenas 6 meses, começou a despertar desconfianças, e o mesmo jornal que já tinha chamado Ponzi de gênio começou uma investigação sobre os negócios dele. E não foi preciso muito tempo para que o esquema ficasse claro. Para conseguir levantar todo o dinheiro que Ponzi pagava para seus investidores, ele precisaria negociar 160 milhões de cupons, mas no mundo todo existiam apenas 27 cupons. Essa descoberta foi parar na capa do jornal e o castelo de areia de Ponzi começou a ruir. Numa tentativa de controlar os estragos, ele concordou em entregar as informações sobre seu negócio e contratou William McMasters, publicitário e jornalista, para cuidar da sua imagem. O que Ponzi não podia imaginar é que justamente o homem que ele contratou para salvar sua imagem acabaria com ela para sempre. Com acesso a todas as informações sobre os falsos investimentos de Ponzi, McMasters escreveu uma reportagem completa, com todas as provas, expondo o esquema de Ponzi. Acusado de mais de 87 crimes de fraude, Ponzi ainda conseguiu um acordo, se declarando culpado de uma única fraude e foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Liberado em 3 anos e meio, qual foi a primeira coisa que Ponzi fez? Tentou criar uma nova pirâmide, na Flórida. Mas dessa vez, a única coisa que ele conseguiu foi ser preso novamente, por mais 7 anos. Ao sair da prisão, ele foi deportado de volta para a Itália e perdeu a última coisa que ainda tinha. Sua esposa decidiu ficar nos Estados Unidos e os dois se divorciaram. De volta à Itália, de onde saiu para fugir da pobreza, Ponzi era reconhecido por seus crimes em todos os lugares onde ia e acabou se mudando para o Brasil. Talvez Ponzi tivesse planos de continuar sua carreira de crimes no Brasil, mas quando desembarcou aqui, já estava bastante velho e cansado. Morando no Rio de Janeiro, ele ganhava a vida dando aulas de inglês e gostava de contar histórias sobre seu passado de glória como investidor fraudulento. Ponzi chegou até mesmo a dar entrevistas para os jornais, contando sua incrível história de crimes financeiros, e isso com certeza contribuiu para tornar os esquemas de pirâmide tão populares no Brasil. Ponzi passou a vida tentando ficar rico, mas escolheu o caminho do crime e seu momento de glória não durou mais do que 6 meses. Ele morreu pobre e foi enterrado no Rio de Janeiro como indigente.